Bom dia, sexto ano. Vamos dar início a mais uma aula de arte nossa e hoje eu trouxe para vocês a arte egípcia, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o que foi essa arte. Bom, essa arte ela nasceu há 300 anos, 3.000 anos antes de Cristo e ela está totalmente ligada à religiosidade, tá? Então, nas suas pinturas, nas suas esculturas, nos monumentos, nas obras arquitetônicas, né, que eles realizavam, sempre se manifestavam os temas relacionados à religiosidade, tá? Então, nos interiores dos templos, bem como suas peças nos espaços relacionados a isso, eram artisticamente elaborados, né? Então, os túmulos são o aspecto mais representativo da arte egípcia. Então, vocês vão ver ao decorrer da aula que eles enfeitavam os túmulos de maneira linda, né, belíssima, já que eles acreditavam na reencarnação, né, do corpo daquela pessoa e tudo mais. Então, eles faziam isso porque eles acreditavam que as pessoas não morriam, que a alma ela ainda ficava ali presente e que se ela fosse enterrada, ela poderia sofrer, né? Caso o corpo fosse enterrado ou queimado, as almas elas iam sofrer presas ali, né? E a mumificação aconteceu nesse período. Ela tem esse caráter monumental do lugar onde as múmias eram colocadas, e o objetivo estava voltado totalmente para proteger a eternidade daquelas pessoas. Bom, na pintura, o faraó ele contratava artistas para poder desenhar e pintar nas paredes das pirâmides e para que aquelas pinturas virassem túmulos, né? Então, todas essas pinturas estavam voltadas para o modo de vida daquele faraó, de que forma o seu povo vivia, a sua história, de fato, estava toda voltada nessas pinturas. Era dessa forma que as pinturas eram realizadas pelos egípcios. Então, nessa sociedade, a arte era produzida muito padronizada. Eles não se importavam muito com a questão da criatividade. Eles focavam nos detalhes das pinturas, porém, não ligavam muito para os estilos que os artistas utilizavam, né? Então, as dimensões dos objetos não caracterizavam a relação de proporção e distância, mas sim os níveis de hierarquia daquela sociedade. Ou seja, o faraó era sempre o maior dentre as figuras representadas na pintura. Bom, eles também tinham cores específicas para poder fazer essas pinturas. E cada cor dessa tinha uma representatividade. Todas as tintas que eles utilizavam, eles retiravam da natureza, era extraído da natureza de alguma forma. Então, o preto, né, ele era associado com a noite e a morte e era retirada do carvão ou da madeira de pirolusite, né? O branco, ele era extraído do cal e do gesso e ele simbolizava a pureza e a verdade. O vermelho representava a energia, o poder da sexualidade e era encontrado em substâncias ocres. O amarelo estava associado à eternidade e era extraído do óxido de ferro hidratado. O verde simbolizava a regeneração e a vida e era obtida na malaquita de Sinai. E o azul era extraído do carboneto de cobre e estava associada ao rio Nilo e ao céu. O rio Nilo era o rio em que eles utilizavam, né, para retirar alguns dos seus alimentos e também era o rio que passava por o lugar onde esses povos viviam. Como era tudo muito organizado na época dos egípcios, as pinturas elas tinham que ter umas características específicas. Ou seja, era tudo muito seguido à risca. Se você não seguisse à risca nas pinturas, você não poderia realizar essas pinturas. Então, tinha quatro características fundamentais. A primeira delas, a ausência de
de 3 dimensões, ou seja, não podia ser nada em 3D que houvesse uma expressão de relevo, como se tivessem movimentos naquela pintura. Isso não poderia ter. Sombra, não também nenhuma das pinturas poderia ter um sombreamento. E utilização de cores convencionais. Então, isso também era marcante, ou seja, não tinha cores diferentes, era somente as cores convencionais que a gente conhece, azul, amarelo, preto, vermelho e por aí vai, né? E algo muito importante que era pregado nas pinturas dos egípcios era a lei da frontalidade. O que é isso, professora? Bom, a lei da frontalidade era a característica mais marcante das pinturas egípcias. Por quê? Essa regra determinava que o tronco, né, da pintura teria que ser representada de frente. Já as pernas e os pés deveriam ser representados em perfil, ou seja, de lado. E a cabeça também. Então, se vocês observar aqui nessa imagem do lado, essa pintura ela está de fato com os pés de lado, os pés e as pernas, e a cabeça. Já o corpo está desenhado de frente. É como se o corpo tivesse de frente, porém a cabeça e as pernas tivessem de lado, né? Então, os olhos também, eles não poderiam ser retratados de frente, né? Então, eles também teriam que ser feitos de lado. Então, dessa maneira, a representação, ela cria essa combinação visual tanto lateral quanto frontal, ou seja, tanto de lado quanto de frente. Na escultura egípcia, a maior parte das esculturas do Egito são representadas pelos faraós e pelos deuses. Lembra que eu falei lá atrás que a arte egípcia está voltada diretamente para a religiosidade. Então, como os faraós eles eram no nível hierárquico mais poderoso, mais importante, eles também tinham essa representação nas suas esculturas, né? Então, na escultura também existia uma regra, né? Que elas eram apresentadas de forma frontal, ou seja, de frente, em forma de estátua e sem nenhuma expressão facial, tá? Então, é muito importante que a gente lembre disso. As esculturas dos faraós, eles eram representados sempre na mesma posição. Ou o homem pé, com o pé esquerdo na frente, ou o homem sentado de pernas cruzadas e a mão esquerda apoiada na sua coxa. Então, essa imagem aqui do lado, ela traz a parte da cabeça e do tronco da escultura. E vocês podem observar que realmente ela é feita como estátua e ao rosto não expressa nenhum tipo de sentimento, né? Que é uma regra que deveria ser seguida pelas esculturas egípcias. Bom, e aí vem as características, né? Formas estáticas, como eu já falei para vocês, sem nenhuma expressão facial e a questão do pé, né? Ou em pé ou sentado. As esfinges egípcias, né? São bem famosas pelas esculturas egípcias. Então, essa imagem aqui do lado, ela é uma esfinge, né? Então, ela representa um leão, a cabeça de um leão, e ele representa a força o corpo de leão, e ele representa a força e a cabeça de um ser humano, que representa a sabedoria, né? Então, as esfinges são, sem dúvida, as esculturas egípcias mais famosas. Então, elas eram colocadas sempre nas entradas dos templos e tinham o intuito de espantar os maus olhados, os maus espíritos. Dentro da arquitetura, ela refletiu muita funcionabilidade. Por quê? Ela sempre tinha que ser sólida e durar muito por diversas épocas. Então, as pirâmides do deserto de Gizé são as obras mais arquitetônicas e famosas da arquitetura egípcia, né? Então, a gente ouve muito falar, não somente na disciplina de história, mas geografia e até em artes,
das pirâmides, né? É também na região de Gizé que se localiza a esfinge mais famosa, que é a grande esfinge de Gizé, que é uma imagem que eu vou mostrar a vocês no próximo slide, tá? Então, enquanto o mastaba era o túmulo dos egípcios, as pirâmides eram os túmulos dos faraós, né? Que eram considerados o representante de Deus na Terra. E aí é muito importante que a gente saiba que a base da pirâmide, né? Por que ela tinha esse formato? Porque a base da pirâmide representava o faraó e a ponta representava Deus. Ou seja, ela representa a ligação do faraó com o Deus, né? Bom, e ela também tinha algumas características. A solidez e a durabilidade, o sentimento de eternidade, aspectos misteriosos e impenetráveis e imobilidade solene. Ou seja, elas tinham que durar muito, elas tinham que ser sólidas e tinham que ser impenetráveis. Ou seja, ninguém poderia entrar ali depois que fosse fechado, tá? Bom, então, como a gente encerra a nossa aula por hoje, essa é um pouquinho da história da arte egípcia. É uma história bem conhecida, porque a gente conhece várias características que representam essa arte. Então, é muito interessante a gente saber de onde veio, né? Por mais que a gente conheça, mas a gente precisa conhecer um pouquinho mais a fundo do que foi essa história. E a atividade de vocês eu vou mandar no grupo. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, falem comigo que eu vou estar tirando, tá certo? Então, um abraço para vocês e até a próxima aula.